Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Ed, eu faço parte da Betel já faz mais ou menos 1 ano e alguns meses aí, e é um prazer estar aqui nesse sábado ministrando a palavra para vocês. Vai ser um momento muito bacana. Mas assim, eu queria compartilhar algo com vocês, mais um incentivo, né? Algo que Deus sempre coloca no meu coração é sempre incentivar as pessoas a buscarem a leitura. E é uma coisa que eu tenho experimentado nos últimos anos, de forma bem contínua. E uma vez eu aprendi com um cara bem mais sábio do que eu. Ele falou bem assim, cara, quem lê mais, fala melhor, escreve melhor, pensa melhor e vive melhor. Só que ele falou bem assim, cara, leia bastante livros, mas leia principalmente a Bíblia. E desde quando eu recebi essa orientação dessa pessoa, eu falei, caraca, bicho, eu preciso fazer bastante isso. E tem sido uma experiência muito gratificante. Então, esse é o meu primeiro conselho para você que gostaria de crescer mais. Sem mais delongas, o tema de hoje é maturidade espiritual. E para a gente começar a falar sobre esse tema, eu vou contar uma historinha para vocês. Vamos lá, pensa aí comigo. Todo mundo aqui sonha em algum dia, exceto quem não sonha, né? A gente também tem que entender isso, mas a maioria sonha em um dia em casar e ter família, certo? Todo mundo pensa nisso, eu sou o primeiro, eu penso nisso direto. Só que é o seguinte, quando você casa, você não para só por aí, você também sonha com filhos. E eu acho essa parte muito interessante. Eu já compartilhei várias vezes com os meus amigos que eu tenho muita vontade de ter pelo menos uns 3 ou 4 filhos. E pelo menos uma menininha, que eu sou apaixonado por uma criancinha do sexo feminino. Acho muito da hora. Mas enfim, beleza, pensa aí na historinha, e aí você casa e tem seu filho. Só que antes dele nascer de fato, você já cria uma expectativa em relação antes dele nascer. Aí vem a parte do enxoval, do chá de bebê, e por aí vai. E você vai se esquematizando para aquilo. Tem uma estrutura que você precisa também ter, emocional, financeira, física, e por aí vai. Tem um monte de coisa. Só que não para por aí também. Quando a criança nasce, é uma alegria intensa. Os pais ficam super felizes. Quem é papai aqui? Caraca. A minha mãe, pelo menos, vou falar da minha mãe, tá, gente? A minha mãe, ela olha para mim e para os meus irmãos e ela acha que nós somos maravilhosos na aparência física. Nossa, meu filho é lindo, é maravilhoso. E é uma coisa assim que eu acho muito incrível nos pais, porque eles amam de fato os filhos. E é muito interessante isso. Só que, quando a criança nasce, também é criada uma expectativa daquilo que ele vai se tornar quando ele cresce. E é muito interessante porque eu lembro até hoje que os meus pais eles sempre me ensinaram sobre ter uma boa índole perante não só as pessoas lá fora na rua, mas principalmente dentro de casa. E uma coisa que o papai sempre falou para mim, papai é um cara muito sábio, né? Tem uma sapiência muito grande. E ele sempre falava para mim assim, meu filho, eu não sei o que você aprende com seus coleguinhas na rua, mas sempre respeite as mulheres. E eu vi uma porrada de amigo meu que não respeitava as meninas, e eu ficava assim, não, papai me ensinou isso aqui, então eu vou respeitar as meninas. Então são coisas que nós aprendemos com os nossos pais, e de certa forma, quando eles passam tempo ensinando, se dedicando para ensinar, é porque existe uma expectativa de que ele deseja que você cresça e se torne uma pessoa de valor, correto? Vamos lá. Quando os papais são cristãos, que é o caso de muitos aqui, a expectativa também é que você não apenas cresça e se torne uma pessoa de bem, mas que você se torne uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. E essa é uma expectativa também dos nossos papais cristãos. E eu acho muito interessante trabalhar com essa historinha, porque agora você deve estar se perguntando, cara, eu não entendi nada do que o Ed está falando, e eu quero saber onde é que ele quer chegar. O que isso tem a ver com maturidade espiritual? Bom, tem tudo a ver. Em João, capítulo 1, do verso 12, João fala bem assim que, mas a todos quantos creram, receberam, tá? Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome.
O que João está falando aqui? Que todas as pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus se tornam automaticamente filhos de Deus também. Ok, não consegui entender aonde você quer chegar. Calma lá. Continuando a historinha aqui, o nosso Pai Celeste, ele tem a mesma visão dos nossos pais paternos. Aqui, nossos pais biológicos. E, às vezes, a gente se desliga muito e pensa que não tem nada a ver. Ah, eu acho que Deus ele tem um sonho para mim e é isso que eu vou viver. Só que para você usufruir desse sonho, você precisa crescer. Vocês já viram aquela coisa, tipo assim, exemplo, carteira de motorista. Será que uma criança de 10 anos pode tirar uma carteira de motorista? Pode? Porque ainda não tem idade suficiente. Ou seja, existem acessos no reino espiritual que estão disponibilizados para as pessoas que amadureceram na fé. E isso não é uma coisa que você pode ignorar, porque está escrito na Bíblia. E eu acho muito interessante a gente trabalhar isso, porque não apenas nos dias da Bíblia isso aconteceram, acontece até hoje. E eu, pelo menos, já vi bastante coisa desse sentido acontecer. Pessoas que estão há anos caminhando na fé, mas que continuam com comportamentos de meninos na fé. E eles não conseguem progredir. E aí fica naquela questão assim, nossa, Deus ele não me abençoa, Ele não me dá isso. Exemplo, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas quando eu recebi o meu chamado também, e Deus me mostrou o que eu tinha que fazer e tal, eu não entendia muita coisa no começo, que eu queria fazer agora. Não, Deus já falou para mim, então tem que fazer. Só que eu não conseguia compreender que ainda não era tempo de começar a fazer aquilo. Existia um tempo de preparo. E é nesse tempo de preparo que a gente vai focar um pouquinho. Assim como na Bíblia a gente vai encontrar isso, hoje em dia também não é diferente. As pessoas muitas vezes não têm essa compreensão ou simplesmente não querem amadurecer, porque o amadurecimento ele é algo que incomoda bastante. Porque nós somos provados aí. Mas enfim, a passagem que eu quero ler com vocês aqui está lá em Hebreus, no capítulo 5. E a gente vai ler do versículo 11 ao 14. Eu acho que eu vou ler aqui num telão, para não ficar muito diferente de vocês, tá bom? Diz assim o texto sagrado: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Explicando o contexto geral da carta aos Hebreus, não se sabe ainda quem foi o autor dessa carta. Mas já explicando aqui para vocês, essa carta aos Hebreus, ela não foi endereçada com o intuito de evangelizar pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. O intuito do escritor dessa carta era conscientizar pessoas que já seguiam a Jesus sobre algumas coisas que eles estavam esquecendo. E, infelizmente, às vezes, nós também somos essas pessoas que se esquecem das verdades da palavra de Deus. E aí, muitas vezes, nós temos que lembrar, alguém tem que chegar para a gente e falar assim, ei, acorda, não é por esse caminho, não. Eu fico muito feliz pela família que eu tenho, pelos meus pais, e pelas pessoas também que me cercam, porque essas pessoas, muitas vezes, elas me orientam com a forma deles verem a vida. E em alguns pontos, mais a minha mãe que faz isso também, a gente senta na mesa lá em casa e ela começa a falar assim, olha, você está fazendo nisso aqui, nisso, nisso, nisso e nisso. E eu fico olhando para minha mãe e falando assim, caraca, velho, como é que ela consegue perceber todas essas coisas? Só que eu sei que é um polimento que a minha mãe está fazendo comigo. E, cara, Deus ele também quer trabalhar isso na gente. Ele precisa fazer esse polimento na gente. Existem muitas áreas da nossa vida que nós não permitimos o trabalho do Espírito Santo e a gente acha que a gente vai conseguir usufruir tudo aquilo que ele tem pra gente. E é muito engraçado isso. Eu estou falando isso com respeito, tá, gente? Mas é engraçado. Porque eu já vi muitas crianças, por exemplo, que quer um telefone.
Eu vou pedir para o meu pai comprar um telefone. Uma criança de 3 anos de idade usa um telefone que é para um recurso para um adulto usar. Ele não precisa do telefone. Assim como o pai entende que não está na hora da criança ter o telefone, Deus também olha para a gente e fala para ele, olha só, eu quero muito derramar isso sobre você, mas agora não está na hora ainda. E porque você está sendo infantil. Mas eu sou adulto já tenho 50 anos de caminhada cristã. Tempo não determina a sua maturidade. O que determina o seu nível de maturidade são os frutos que você dá. Então, assim, mas eu estou tanto tempo na igreja. Cara, se você não consegue usufruir tudo aquilo que Deus tem para você, cara, você está patinando, você está andando em círculo e você não entendeu nada do que Deus quer fazer na sua vida. E eu costumo dizer direto, principalmente para os meus discípulos, né? Eu sempre falo que a obra de Deus, do Espírito Santo, ela não é unilateral. Ou seja, não existe só o trabalho do Espírito Santo e você fica sentado lá esperando ele fazer alguma coisa dentro de você. Ele precisa da sua colaboração. E nós temos que ter a consciência dessa responsabilidade, que é com a nossa vida também, e também se trata de um relacionamento com o Pai. E Ele quer ver o nosso crescimento. Eu acho isso muito legal. Deus, Ele, assim como os nossos pais biológicos, eles investem pesado no nosso crescimento, compram roupa, alguns pagam escola, pagam faculdade, Ele está investindo em você. Deus também, Ele investe muito na gente. Só que muitas vezes nós não percebemos que Ele está investindo na gente. E antes de te levar a uma consciência sobre maturidade espiritual, eu quero também te fazer pensar sobre os benefícios do crescimento espiritual. Para quem sabe muito bem, vou contar uma outra historinha aqui, para ilustrar de novo. Eu sou um pai muito rico. Eu tenho uma empresa que ganha bilhões de dólares por ano. E aí, eu tenho um filhinho de 6 anos. E esse filhinho de 6 anos é muito inteligente. Ele chega para mim e fala assim, papai, eu gostaria que você me desse parte da ação da empresa que você tem, porque eu quero me tornar um acionista majoritário. Eu, tendo consciência de que aquilo não está certo, eu falo, pai, filho, papai não vai fazer isso para você. Não tem como. Ele vai fazer pirraça. Vou deixar ele fazer pirraça. Mas eu já entendo que com 6 anos de idade, ele não tem estrutura emocional e nem maturidade suficiente para liderar uma empresa. E muitas das vezes, nós não conseguimos enxergar isso. Vou te explicar por quê. A nossa cultura no Ocidente não é muito forte a questão da herança. E isso é uma coisa muito interessante. Porque quando você vai no Oriente Médio, os caras lá que são filhos de sheik, eles valorizam muito, muito essa questão da herança. Muito. Mas aqui no Ocidente não é muito comum. Às vezes nós temos uma herança, sei lá, um pedaço de terra, e a gente não valoriza aquele pedaço de terra. A gente quer vender ele. Eu acho que eu estou precisando de uma graninha agora, vai e pega o terreno que era uma herança da família. E por a gente não ter essa consciência do que significa uma herança, nós também ignoramos a herança que Deus tem disponibilizado para a gente também. E a gente se perde nesse momento. E os acessos que estão disponibilizados para a gente no reino espiritual, eles só vão estar realmente ali na vitrine para aquelas pessoas que são maduras espiritualmente falando. E eu quero ilustrar isso com um texto. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer bem assim. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Paulo está ilustrando aqui uma lei que existia no antigo Império Romano, que funcionava muito bem. Quando existia um homem muito rico, de muitas posses, ele tinha um herdeiro, e ele morria antes do filho dele se tornar um adulto, ele deixava no testamento dele lá, olha, deixo tudo para o meu filho, papapá, não sei o que, não sei o que. Ok. Só que no testamento ele incluía o seguinte, que ele só poderia acessar ou tomar posse daquela herança a partir do momento que ele se tornasse um adulto. A ideia aqui que Paulo trabalha é que não tem como a gente desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós se nós não crescermos espiritualmente. E isso é um fato. Deus, Ele investe tanto na gente
que eu não sei se vocês conhecem, mas tem um texto que eu gosto muito, que é Efésios 4. Do versículo 11 até o 14, está escrito bem assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com a astúcia enganam fraudulosamente. A gente não pode negar que existe aqui um alto investimento de Deus com seus filhos. Ele levantou pessoas capacitadas para fazerem a mim e a você se tornarem maduros espiritualmente falando. Assim como os nossos pais biológicos, como eu falei anteriormente, eles investem em você, compram roupa, compram comida, eles estão pensando em você. Deus também pensou em cada detalhe também para fazer a gente amadurecer. E o alto investimento que Deus ele faz por nós, ele revela o quanto ele valoriza a maturidade. E se ele não valorizasse a maturidade, ele não teria deixado isso para a gente. Tá, mas Ed, ok, já entendi que Deus tem algo para mim e eu só posso acessar isso quando eu amadurecer espiritualmente. Mas, cara, eu preciso saber agora também quais são as características que eu preciso identificar em mim que me fazem ser um crente imaturo hoje. Antes de começar, eu só quero deixar claro para vocês que o intuito aqui não é criar um julgamento, falar que todo mundo está imaturo. Não. É um incentivo para mim e para você a continuarmos amadurecendo. Porque o processo ele não acaba. Quando a gente lê esse texto de Efésios 4, ele fala até que Cristo seja formado em vós, ele está indicando uma finalidade que ainda não foi completa. Você sabe quando Cristo vai ser totalmente formado em você? Eu não sei. E nem me arrisco a dizer também. Mas isso deixa bem claro que a obra não foi completada. Eu preciso continuar permitindo o trabalho do Espírito Santo. Tá, o que não é ser maduro? Eu acho muito legal, agora eu vou compartilhar algumas experiências pessoais. E agora eu vou falar da galerinha do Kids. Eu me amarro servir ali no Kids, e é muito prazeroso para mim. Tá certo que eu não fazia noção do que era servir no Kids antes, né? Eu achava muito, meu Deus, ficava assim, cara, eu não consigo acompanhar os meninos, eles são muito ligeiros, velho. E eu pensava muito nisso antes, mas agora eu já estou acostumado lá, então tá tranquilo. Só que essa experiência que eu estou tendo com as crianças, ela me fez observar muitos pontos que são correspondentes aos comportamentos da idade deles. E eu fiquei pensando assim, caraca, velho, olha o comportamento desse gurizinho, velho. Nossa, é muito interessante. O primeiro que eu vou falar aqui é a falta de paciência. Alguém já se identificou aí com a falta de paciência? Às vezes nós não conseguimos entender o que Deus ele tem pra gente. E aí, por exemplo, Deus ele fala, cara, eu quero te usar para tal coisa. Aí você fala, não, então é agora. É agora que vai acontecer. E não acontece. Aí tu depois pega e reclama com Deus. Pô, Deus, você não falou que vai acontecer isso aqui? Por que não está acontecendo? Aí Deus está bem olhando para você e fala assim, rapaz, quanta paciência, hein? Você já está querendo fazer tudo já acontecer. E é muito interessante porque as crianças elas não têm paciência. Se você falar bem assim, olha, espera aqui, eu volto já, vou buscar um negócio para você, cara, ele vai atrás de você. E isso aconteceu comigo várias vezes lá em cima. Ó, fica aqui, eu já volto, vou pegar um negócio para você. Quando eu virava as costas, o guri estava atrás de mim. Aí eu falava, vai, fica lá, espera aqui um pouquinho. Quando eu ia, ele ia atrás de mim de novo. Isso reflete o comportamento normal das crianças. Elas não têm compreensão, muitas vezes, do que é falta de paciência. Elas não conseguem compreender. E eu acho muito interessante que, quando nós somos crianças, nós aprendemos. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós compreendemos. É uma coisa totalmente diferente. Eu acho muito legal que, quando eu era criança, mamãe falava bem assim, olha, não pode xingar. Eu não xingava porque eu tinha medo da minha mãe me bater depois. Só que o que é interessante é que depois de muitos anos, eu fui compreender o porquê eu não devia xingar.
eu entendi o conceito de não xingar, de não ofender ninguém. Outro tópico aqui que é muito legal é a inconstância. Nossa, esse aqui é muito da hora também. A criança, quando ela começa a brincar ali, ela fica entretida. Cara, do nada, ela solta o brinquedo, vai embora e deixa o brinquedo jogado. Nossa, isso é muito engraçado, velho. Eu acho isso muito engraçado. E eu lembro que eu fazia muito isso lá em casa. Nossa, minha mãe ficava com muita raiva. E ela gritava, quem deixou o brinquedo aqui jogado aqui? Ninguém queria levantar a mão. Todo mundo queria se esconder. Eu era o primeiro, tipo assim, eu ficava assim. Cara, tomara que ela não descubra que fui eu, velho. Senão eu vou tomar um brigueiro. Só que a falta de inconstância também é um sinal de imaturidade. Por exemplo, se você começa a ler a Bíblia, no meio do ano você para e você não sabe explicar por que você parou. Você só parou. Isso é um sinal de imaturidade espiritual. Você não está conseguindo entender aquilo que é importante para você. Você está valorizando muitas vezes a sua necessidade acima daquilo que é prioridade. Uma vontade sua, um desejo seu. Outro tópico aqui das crianças é que eles falam muito. Mano, esse aqui, velho, eu acho muito engraçado também. Às vezes quando o papai e a mamãe ficam insistindo para a criança falar, fala papai. E aí, cara, quando a criança ela começa a falar, ela não para mais. E tem algumas crianças que acabam ganhando mais destaque do que outras, né? Que elas são uma metralhadora. Sai falando, você não consegue entender nada. Mas a criança está falando. O grande problema dessa fase espiritual também, quando nós não somos maduros na fé, é que nós falamos demais, falamos da vida alheia, fazemos fofoca, sim, participamos disso. E a gente acaba se tornando aquela crentaiada, que você olha assim, naquele cantinho lá, e eles, aquela rodinha lá, tá cochichando ali. A crentaiada que tem um veneninho caindo aqui, ó, no cantinho da boca. Gostam de sentar além de todo mundo. Falam mal de todas as pessoas. Isso é meninice. Outro tópico legal aqui são as divisões. Fico só com quem eu gosto. Comportamento de criança. As crianças, quando elas se identificam com algum outro amiguinho, eles só andam com aquele amiguinho. E eu acho isso muito interessante. Porque com o passar dos meses que eu passei lá no Kids, eu comecei a perceber como as crianças elas conseguem sair de um extremo a outro, tipo assim, em questão de segundos. É muito Quando você vê, tá brigando ali com o outro, aí depois não quer falar mais com o outro. Aí o tio Ed tem que chegar lá, olha só, vem cá vocês dois, vamos conversar aqui. Não pode ser assim, não pode fazer isso. A Bíblia fala isso. E outros professores também têm que fazer isso. Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele cita sobre essas coisas, ele fala que algumas pessoas da igreja de Corinto preferiam ele e outros preferiam Apolo. Gente, isso não pode existir no nosso meio. Isso é um comportamento carnal. Porque se você prefere mais um do que outro, então quer dizer que Jesus morreu só por uns e por outros não? Eu não vejo isso. O que eu vejo Jesus mostrando pra gente é que nós devemos respeitar as diferenças e amar uns aos outros. E quando nós estamos andando em um caminho totalmente contrário a esse, a gente está bem equivocado. Tá, beleza, eu falei já sobre os comportamentos de uma pessoa que é imatura espiritualmente falando. Mas e aí, Ed, eu quero saber do comportamento de um maduro espiritual. Para isso, eu preciso que você comece a olhar para Jesus. Porque ele é a maior referência que nós temos de maturidade espiritual. E quando nós passamos a ler os evangelhos, nós começamos a perceber alguns pontos e eu comecei a anotar alguns lá que eu acho muito interessante. Ao contrário das crianças que são impacientes, o maduro espiritual, ele é uma pessoa muito paciente. Ele tem um autocontrole emocional. Porque quando nós somos mais maduros na fé, nós entendemos as dificuldades que os mais novos na fé têm e nós acolhemos aquela pessoa ao invés de condenar. Nós sentamos com aquela pessoa e ensinamos a palavra. Geralmente, quando nós estamos mais maduros na fé, nós também estamos aptos para discipular outras pessoas. Que é quando nós começamos a mostrar o caminho. Não é fácil. Não estou falando que, tipo assim, é uma pessoa que nunca perde a paciência. Não, mas é uma pessoa que deixa o fruto do Espírito transbordar. A longanimidade, o domínio próprio. Essa é uma marca de um maduro espiritual. Outra marca também de um maduro espiritual é a constância.
Ele sabe aquilo que Deus tem para ele, só que ele não desiste. E agora eu vou falar de uma experiência que eu tive quando eu tinha 22 anos. Isso já tem acontecido uns 5 anos atrás. Quando eu tinha recebido o meu chamado, eu comecei a trabalhar igual um louco, porque eu queria ensinar todo mundo. Para quem não sabe, meu chamado é para a área do ensino da Bíblia. E aí eu comecei a trabalhar e reunia com a galera todo final de semana. E toma a Bíblia, 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 Bíblia. Só que era o seguinte, isso começou a causar um problemão, porque não tinha uma supervisão de ninguém para fazer aquilo. E aí nós tivemos que parar de fazer essas pequenas reuniões que nós estávamos fazendo. E na época eu fiquei muito chateado. E a primeira coisa que eu falei foi: Deus, você falou que era para eu ensinar. Eu estava tentando ensinar. E agora a galera mandou eu parar de ensinar. Eu falei: quer saber? Agora eu também não quero. Não quero. Estou de mal de você, Deus. Não quero mais saber daquilo que você tem para mim. Eu escolhi naquele momento não ensinar mais. Só que o que eu não consegui entender é que a hora ainda não havia chegado. Eu estava muito imaturo. Quando eu falava as coisas da Bíblia para alguém, eu falava com muita... sem amor. E a pessoa às vezes entendia a mensagem que eu queria passar, só que depois a pessoa ficava chateada comigo. E isso não é muito legal. Quando eu quis desistir do meu chamado, isso era inconstância. Eu não queria mais viver aquilo, por causa de um problema. E é muito interessante, porque quando nós somos infantis demais, eu lembro até hoje disso, quando eu era criança, eu jogava videogame, e chegava uma parte lá que eu não conseguia mais passar. A primeira pessoa que eu recorri era meu pai. Papai, passa essa fase para mim. Meu pai ia lá na maior boa vontade, porque ele já não gostava de jogar videogame, né? E passava a fase para mim. E eu achava isso muito legal. Só que quando nós interrompemos alguns processos, nós deixamos de vivenciar o trabalho que o Espírito Santo ele precisa fazer dentro da gente. Então a constância ela é uma marca de um maduro espiritual. Outra marca é o controle da língua. Cara, aqui eu acho fenomenal. Quem já leu Tiago capítulo 3 aí sabe do que eu estou falando. Que é o capítulo que fala sobre a língua. A língua, ela é como se fosse o lemezinho do navio, porque ela direciona o corpo inteiro. E quando nós não filtramos aquilo que nós falamos, nós podemos ferir pessoas, podemos machucar muitas pessoas e até fazer algumas pessoas desistirem da fé. Eu já vi isso acontecer, e inclusive eu fui uma dessas pessoas. E você acha que eu me divirto aqui vir falar sobre isso? Não me divirto. Porque se eu tivesse consciência disso lá atrás, eu não teria feito o que eu fiz. Então o conselho que eu estou dando para vocês é de crescimento. É para vocês crescerem. Nós podemos crescer muito mais. E eu acho muito interessante porque o controle da língua, ele vai falar muito sobre a necessidade de falar e de não falar. É o momento certo que a gente precisa falar. Não é tudo que vem na nossa cabeça que nós precisamos falar, gente. Não é assim que funciona. Muitas vezes é muito melhor você parar para pensar naquilo que você vai falar. Porque tudo que nós falamos, nós vamos um dia dar conta. E isso não são palavras minhas, foi Jesus que falou. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio no controle da língua, de proferir palavras de bênçãos ao invés de ficar condenando as pessoas. Isso é muito importante. Os dois últimos tópicos aqui são altruísmo. E para quem não sabe o que é altruísmo, é quando você faz algo por alguém sem esperar nada em troca. E Jesus tinha muito disso, cara. Ele tinha de sobra. Ele fazia as coisas pelas pessoas que muitas vezes eram ingratas com ele. E ele morreu por todas as pessoas que existiam. E muitas, inclusive aquelas que mataram ele. Que mandaram ele para a cruz. Jesus era muito altruísta. E essa também é uma marca de um maduro na fé. Porque ele identifica os problemas que as pessoas têm e simplesmente ele se dedica para ajudar aquelas pessoas. Ele entende que aquela pessoa precisa de um apoio. Às vezes um apoio emocional, um abraço amigo. E quando nós não temos o altruísmo, nós apenas acabamos condenando as pessoas por causa dos comportamentos e das diferenças. O altruísta, ele não vai pensar nisso. Ele vai pensar primeiro em ajudar a pessoa do que simplesmente deixar ela se dando mal sozinha. Essa também é uma marca que nós precisamos ter.
altruísmo uns com os outros, principalmente com a nossa família. A mamãe sempre falou isso para mim, e eu sempre guardo essas palavras com muito carinho. Ela falava assim: meu filho, eu sei que você tem um conhecimento bíblico e tal, mas eu prefiro que você viva a palavra do que você só fale sobre ela. E eu olhava para minha mãe e falava assim: nossa, essa mulher, ela é muito afrontosa. Mas eu entendia a afronta dela, porque era para me fazer crescer. E eu precisava viver a palavra. Eu preciso viver a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Porque é muito fácil eu chegar aqui na frente e fazer um discurso sobre a Bíblia e não ter nada de vivência dela. E é muito triste quando nós vemos pessoas que têm um discurso, uma oratória muito fantástica sobre a Bíblia. Mas quando você conhece a pessoa de fato, você vê que ela não tem nada daquilo que ela está falando ali na frente. Isso é muito ruim. Eu acho muito interessante porque os evangelhos, eles foram escritos por testemunhas. Pessoas que viram e conviveram com Jesus. O que eu consigo entender dos evangelhos é que ele é um convite para mim e para você sermos uma testemunha, ao invés de apenas espectadores. E nós precisamos entender isso. E a última é referência. Quando nós somos maduros na fé, alcançamos esse patamar, nós conseguimos entender que as pessoas olham para a gente com olhos totalmente diferentes. Você consegue ser uma referência tanto para crianças, adolescentes, jovens e até as pessoas mais velhas que você. Porque existe algo dentro de você que você trabalhou e permitiu que o Espírito Santo trabalhasse dentro de você, que é a maturidade na fé. E isso não é algo que tem idade. Às vezes eu posso estar falando aqui para muitas pessoas que têm muito mais anos de caminhada na fé do que eu, mas às vezes a pessoa está na fase infantil ainda. Ah, então quer dizer que o Ed é o madurão? Não, eu tenho muita coisa para melhorar. Só que a consciência que eu tenho é de que o meu processo, ele não acabou. Ele continua acontecendo. E eu continuo permitindo esse trabalho do Espírito Santo dentro de mim. Ok. Saímos da parte teórica agora para encerrar. Eu quero falar sobre o que vai determinar o seu crescimento. A leitura das Escrituras é fundamental para isso. Em Salmos, capítulo 119, versículo 11, o salmista vai escrever que guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No mesmo capítulo de Salmo 119, no versículo 105, ele vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E eu gosto muito de alguns outros textos. Por exemplo, Colossenses 3,16 fala que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Essa é só a primeira parte do versículo. Mas Paulo está dizendo, cara, vocês precisam ter a abundância da palavra de Deus na vida de vocês. Não tem como a gente crescer sem ler a palavra. Oração também é um outro tópico muito interessante. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai falar bem assim, que nós devemos orar sem cessar. A oração também ela precisa fazer parte da vida do cristão. Não existe cristão que pode viver uma vida sem orar. E se nós não oramos, nós estamos falhando muito, muito mesmo. Crescimento na fé. Nós precisamos progredir cada vez mais. Eu acho um texto fundamental para isso, é 1 Tessalonicenses 4:1, que fala, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como vocês devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Acerca da nossa fé, nós precisamos continuar trilhando esse caminho. Nós não podemos parar. Crescimento no amor. Marcos 12, versículo 30 ao 31. Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento de todos. Ele fala aqui, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E acrescenta no 31, que nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. E não tem como a gente crescer em maturidade se nós não aprendemos a amar uns aos outros, a respeitar as diferenças que nós temos de características, de temperamentos e por aí vai. Nós precisamos entender isso. Nós temos que começar a olhar uns para os outros com o olhar de Deus. Que ele vê seus defeitos, sim, ele vê. Só que ele valoriza mais as suas qualidades do que os seus defeitos. E nós precisamos entender isso também. E é o que Jesus ele faz conosco. Frutos. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito.
E eu acho muito interessante, porque no versículo 25 ele vai falar bem assim: se nós vivemos no Espírito, nós também precisamos andar no Espírito. O que vai evidenciar que eu tive um crescimento espiritual são os frutos que eu dou. E é de acordo com a Bíblia, não de acordo com a minha cabeça. E direção do Espírito Santo, que a gente pode encontrar lá em Romanos 8,14, que falam: pois a todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o último é o quanto Jesus tem de você, e não o contrário. As pessoas geralmente falam assim: o quanto você tem de Jesus e tal, mas na verdade é o contrário. É o quanto Jesus tem do nosso coração. É o quanto que Ele tem do nosso comprometimento com Ele. Uma vez eu aprendi com uma outra pessoa muito sábia. Essa pessoa falou bem assim: olha, você nunca vai experimentar tudo que Deus tem para você se você não aprender a integrar o seu tudo. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Porque eu comecei a questionar: cara, qual é o meu tudo? E qual é o tudo que Ele tem para mim? Às vezes eu penso o que pode ser experimentar a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para mim. Se o que eu vivo hoje, para mim, já é algo extraordinário, o que eu posso experimentar quando me tornar um maduro na fé? Quais são as bênçãos que estão disponíveis para mim quando eu chegar nessa fase? Eu, particularmente, sou uma pessoa muito curiosa com isso. E é por isso que eu tento trilhar para esse caminho.